Próximo julgado. Estão presentes os pressupostos necessários para a concessão de medida cautelar. Eis que a discussão acerca das condições precárias de vida da população em situação de rua no Brasil demanda uma reestruturação institucional que decorre de um quadro grave e urgente de desrespeito a direitos humanos fundamentais. E 2. A violação maciça de direitos humanos, a indicar um potencial estado de coisas inconstitucional, impele o Poder Judiciário a intervir, mediar e promover esforços para estabelecer uma adequada estrutura de enfrentamento. Então, isso aqui foi uma medida cautelar numa DPF, né, a DPF 976, que o STF disse assim: olha, aparentemente existem indícios de que há um estado de coisas inconstitucional, tá? O chamado ECI, estado de coisas inconstitucional. Já é a segunda vez que o STF utiliza esse instrumento, né? O primeiro foi com relação com relação à situação dos presídios, tá? E agora ele está utilizando com relação às pessoas em situação de rua, tá? Então, se você vai fazer concurso para a defensoria, é importantíssimo você tomar conhecimento mais aprofundado desse julgado, tá? Mas eu coloquei aqui alguns destaques para ajudar a gente a entender o que foi definido pelo STF, tá? Nesse conceito, os estados, Distrito Federal e os municípios devem, de modo imediato, observar obrigatoriamente e independentemente de adesão formal as diretrizes contidas no Decreto 7.053 de 2009, que institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua, em conjunto e nos moldes das determinações estabelecidas na parte dispositiva da decisão dessa Corte. Então o STF está dizendo o seguinte: olha, o Decreto 7.053 de 2009 tem que ser aplicado em todos os âmbitos, não só no âmbito federal, independente de adesão formal. Tá? Então não precisa ter uma lei, não precisa ter um decreto municipal que diz assim: a partir de agora nós vamos aplicar o Decreto Federal 7.053. Não, o STF falou: aplica o 7.053 para ontem. Tá? E aqui o destaque: ó, o que o STF está querendo naquela série de decisões, de determinações que ele atribuiu ali na medida cautelar, tá? Basicamente, ela se resume em três. Primeiro, ele quer evitar a entrada nas ruas, tá? Ele quer evitar que aumente a quantidade de pessoas na rua. Ele quer garantir os direitos do indivíduo que está em situação de rua, tá? Então, a pessoa está em situação de rua, ela tem direito de tirar um RG, tem direito de atendimento médico, tá? Tem direito a uma série de políticas sociais. E a terceira, promover a saída das ruas. O que o poder público tem que fazer para tirar a pessoa da rua, tá? Diminuir a quantidade de gente na rua. Tá? E aqui uma palavrinha que eu achei interessante, que eu não conhecia, porque também é um neologismo, né? Mas pode cair num exame oral, pode cair numa prova discursiva, e que o examinador gosta de palavras diferentes. É o combate à aporofobia, que significa rejeição aos pobres, tá? Rejeição a quem é pobre. Então o STF quer combater a aporofobia, tá? Lembrar, principalmente na prova de defensoria, tá? Tomar muito cuidado com esse julgado.